Muito bom poder estar aqui. Haja luz e houve luz. Muito bom poder estar aqui servindo a essa casa, Apóstolo Branco, sua esposa, sua equipe, toda a família. Amanhã estamos voltando para Recife e seguimos carregando vocês em nossos corações. Vocês oram por nós, nós oramos por vocês e em breve Deus prepara um novo portal de tempo para estarmos juntos, servindo uns aos outros em amor. Essa noite eu quero falar sobre uma das coisas assim mais difíceis do protocolo de relacionamento profético para crescimento, para saúde, para rompimento e para o estabelecer do reino de Deus, que é a unção, o código, o fruto, o produto final de maturidade espiritual. Amadurecer é a coisa mais dolorosa que existe. Amadurecer é a coisa mais dolorosa que tem no reino de Deus. Nascer de novo e se tornar um bebê espiritual é a coisa mais extraordinária. Porque eu era uma alma cebosa que não merecia. Jesus conseguiu me amar, me perdoar e enxergar em mim um potencial que nem eu mesmo enxergava em mim. Assim foi com todos nós. Então receber a salvação pela fé, mediante graça, é um favor, é um presente para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se exalte diante de Deus. E agora amadurecer no reino, frutificar no reino, estabelecer o reino e ser galardões por resultados desse trabalho no reino, exige um tempero diferente, exige uma habilidade chamada maturidade. E amadurecer custa tudo que somos, custa tudo que temos e é doloroso. Crianças, quando os ossos estão crescendo, sentem dores, fazem alongamento, vão dormir. E mãe, eu dormi 10 horas e ainda estou cansado, ainda estou sentindo dor. É a dinâmica da medula óssea crescendo. Então, eu quero falar para vocês sobre 4 estratégias que frequentemente o diabo usa para inflamar a habilidade pecaminosa herdada do Éden de cada um de nós, para fazer com que a gente perca tempo, perca energia ou fique andando em círculos no deserto. E essas 4 estratégias precisam ser mapeadas, discernidas e ser vacinadas. Se você se identifica com alguma delas, como você estando preso num desses 4 algoritmos, essa noite a gente vai orar por perdão, por arrependimento, tirando você desse cativeiro. Mas a grande maioria dos profetas, uma escola de profetas, já passaram ou passarão por essa tentação, por essa estrutura de maturidade, por essa visitação. E aí eles precisam estar então vacinados preventivamente através dessa palavra. Amém? Os demônios que a gente luta e a gente guerreia, que existem no mundo do inferno para impedir um avivamento, são totalmente diferentes dos demônios que a gente enfrenta, que a gente luta, que a gente guerreia, depois que a glória de Deus está manifesta no meio da congregação. São príncipes demoníacos totalmente diferentes. O tempo não me permite hoje dar essa aula. Mas, por exemplo, espírito da Grécia, influência cósmica de racionalismo, de lógica, de crítica, de ciência sobre a glândula coronária, impedindo a pessoa de crer na literalidade dos textos bíblicos. Quando fala que ele deu poder para expulsar demônio e curar enfermo, isso não é literal. Demônios não existem. A doença a gente vai na Unimed e toma um remedinho. Assustador, mas tem pastores presos a essa influência cósmica primária de um demônio pé de chinelo, que é o príncipe da Grécia. Esse racionalismo, essa leitura de mundo lógica, racional, sistematizada, cartesiana, em detrimento a uma leitura de mundo apostólica, profética, holística, mística e sobrenatural. Havia uma criança de 5 anos de idade que via anjos na igreja primitiva. O nome dela era Rodi. E essa criança de 5 anos de idade que viu no mundo espiritual disse: olha, o Pedro está na porta. Não, você está vendo o anjo de Pedro. Não, você está vendo o espírito de Pedro. Chegou
num denominador comum. Era o anjo de Pedro que estava na porta, era o espírito de Pedro que estava na porta, e era o próprio Pedro de carne e osso que milagrosamente saiu do terremoto da prisão e estava na porta da casa de uma menina de 5 anos de idade chamada Rode. Ou seja, era comum crianças verem anjos ou verem demônios na igreja primitiva. Você fala isso na Europa hoje, o cara chama você de bipolar, de esquizofrênico, de louco, de herege, porque é o mundo cartesiano grego. Então, os demônios que se levantam para impedir o rompimento, para impedir o avivamento, para impedir a glória e a atmosfera de milagre, são esses. Tem outros, que eu também não vou ficar falando aqui, porque não é a aula de hoje. Mas para ilustrar o que eu estou dizendo, pensa aí do espírito da Grécia, como um espírito que se levanta para impedir que o cavote, o peso da glória venha e se manifeste. Bom, uma vez que você rompe com esses demônios que antecedem ao avivamento, Jezabel é uma manipulação de falsa profecia, de controle, de autoritarismo, sempre impedindo a maturidade, a plenitude de uma atmosfera ou de uma egrégora de avivamento e plenitude de escola de profetas. Ela sempre trabalha antes, impedindo o falso, a contrafacção, a confusão, o domínio, o controle. Um modelo profético fundamentado em medo. São coisas que levanta e o inferno vomita para impedir o genuíno avivamento. Quando o avivamento vem, cara, a glória de Deus se manifesta, a unção está ali, face a face, nos derretemos, nos rendemos. E o que é que determina o tempo desse portal? Na atual dispensação de graça, um perímetro geográfico e uma dimensão de tempo em que os céus e a terra se encontram e as realidades do reino, as realidades da palavra de Deus se tornam vivas, ativas, catalisadas em nosso espírito. O que determina o tempo disso? Deus em sua soberana vocação. Bobagem, não tem nada a ver com o determinismo, nada a ver com o propósito de Deus. Porque os 1000 anos de idade das trevas não foi vontade soberana de Deus. Foi imaturidade, manipulação pecaminosa da alma dos sacerdotes, dos líderes. Então não vem dizer que o avivamento acontece porque Deus determinou, porque a falta do avivamento também não é Deus quem está determinando, é o pecado da alma humana. A ausência do avivamento é uma falta de alinhamento nosso em relação ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando e o que a palavra de Deus fundamenta como chaves que antecedem ao avivamento. E aí agora que o avivamento manifestou, outros príncipes demoníacos se manifestam para roubar a glória, para trabalhar, para esfriar, apagar, confundir ou dispersar esse avivamento. Por exemplo, Belial. Belial é um príncipe demoníaco que trabalha pós-avivamento, para matar um avivamento, para abortar um avivamento, para apagar um avivamento. Onde é que aparece Belial na Bíblia? Belial aparece no contexto de Eli, Ófines e Finéias, que olham para Ana, esposa de Eucana, e dizem: essa mulher é esquisita, essa mulher está bêbada, essa mulher está drogada, essa mulher está com seu comportamento alterado. Semelhante à frase que disseram em Atos capítulo 2, 120 pessoas embriagadas no cenáculo às 9 horas da manhã, sem ter tomado cachaça, sem ter tomado vinho. E a resposta de Ana para Eli: não tem a tua serva como filha de Belial. Eu sou uma mulher amargurada de espírito, que estou cheia da unção de cura, sendo curada, restaurada, visitada pelo poder, pela glória, pelo êxtase do Espírito Santo de Deus. Tanto é que desse útero vai nascer Samuel. Samuel vai ser um profeta reformador, que vai trazer um novo tempo de glória, unção e avivamento na psique nacional de Israel, do povo de Deus. Amém? O demônio daquela região e o demônio que roubou a glória e o avivamento de Eli, o sistema de manipulação de energia sexual e corrupção financeira de Ófines e Finéias, se chama Belial. Aquele tempo, aquele perímetro geográfico, o que estava atacando a mente e o inconsciente coletivo de Israel era o culto ao Deus vivo ou a contrafacção idólatra e pagã a Belial. Quando a glória de Deus já está se manifestando, sempre que o avivamento já está desatado, você vai receber a visita de Belial. Belial vem, dá um coice no teu peito e vai embora. Aí você tem que gastar tempo e energia com pastor invejoso, profeta ciumento, ministro louvor competindo com ministro louvor,
Os líderes de ministério estavam todos trabalhando e falando a mesma linguagem, multiplicando a mesma visão, que são elementos que antecedem a vinda do avivamento. E agora eles começam a, cada um falar a sua língua, Torre de Babel, cada um multiplicar a sua visão, e todo mundo tem uma profecia, todo mundo tem uma estratégia. O pai da casa, a mãe espiritual da casa, os pastores, os apóstolos principais por esse rebanho, não sabem mais o que estão fazendo, porque eu tenho mais unção do que a pastora, porque eu tenho mais unção do que o pastor, porque eu sou mais ungido do que o ministro louvor, porque eu sou mais do que a líder das criancinhas, eu sou mais do que o cara do trabalho social. Pronto, começou um pandeiro doido de uma visitação de Belial. É no quadro de Belial que a glória de Deus, que já está manifesta, passa por um processo triste chamado Icabote. Jezabel não faz Icabote, Belial faz Icabote. O príncipe da Grécia não trabalha no Icabote, porque essa estrutura demoníaca trabalha para roubar a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus, perdemos a glória de Deus, pecamos tanto e brincamos tanto com a atmosfera da glória de Deus, que nos faltou maturidade, no auge dos milagres, no auge da unção, no auge do crescimento financeiro, no auge do crescimento numérico, no auge dos sinais e prodígios que Deus estava fazendo aqui, que em vez de nos unirmos e fortalecermos o líder, nos enfraquecemos. E todo mundo quis ser líder no espírito de independência, todo mundo quis ser líder no espírito de orfandade, todo mundo quis ser líder e manifestou na verdade um comportamento de rebelião. Todo mundo é injusto dizer, mas uma maioria de profetas no espírito de independência, de orfandade e rebelião acabaram demonstrando um quarto nível, um quarto chifre do inferno na mente deles, que é o estado psicológico, emocional e espiritual de obstinação. Ninguém está andando na rua, tropeça um paralelepípedo e o demônio de obstinação entrou nesse pastor. Não. Demônio de rebelião entrou nesse obreiro. Ai, coitadinho, o obreiro é vítima do espírito de rebelião. Não existe isso. Você foi quebrando princípios, você foi fragmentando coisas, você foi desonrando a unção de um pai, de uma mãe, o puxão de orelha, a exortação, o conselho, e um produto final de muitas imaturidades, você agora está preso num cativeiro emocional, espiritual, psicológico de rebelião. Ou seja, tornamo-nos rebeldes. Jesus não fez ninguém rebelde. Tornamo-nos obstinados. E você já sabe os textos bíblicos que o apóstolo Branco está careca de pregar para vocês. O pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. E o pecado de obstinação é semelhante ao pecado de idolatria. Não vou chover no molhado em aulas, coisas e revelações que vocês já receberam aqui nesse altar muitas vezes. Nós vamos ver essa noite 4 chifres, 4 cornos, 4 unicórnios, 4 coices diferentes que os demônios passam, dão na psique da igreja e vão embora. Aí agora você gasta um ano para sarar esse coice, quando na verdade tem que gastar um ano para crescer na obra missionária, para traduzir livro para 5 idiomas, para começar a pensar aqui, vamos fazer cruzada no sertão, vamos fazer trabalho social na favela, vamos agora avançar com os drogados, vamos agora evangelizar os órfãos que estão precisando de ajuda. Aí você não consegue gastar tempo e energia avançando no reino, em coisas que Deus já revelou, já colocou e já estabeleceu no espírito como uma convicção, porque tem que ficar gastando sempre tempo em apagar incêndio, em remendar e curar rodoviárias emocionais, rodoviárias espirituais, algoritmos cíclicos da imaturidade da equipe que fica andando atrás de si. Esse tempo de perder energia e andar atrás do rabo, caminhar em círculo, acabou. Diga, hoje eu decido, em nome de Jesus, minha alma chega de imaturidade. Por mais que doa, por mais que seja lento, progressivo, processual, eu decido, eu vou amadurecer. Eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Não pela fé e pela obediência. Porque só fé é metade de uma laranja. Quantos estão entendendo? Amém? Bom, quando a glória de Deus se manifesta, quando a unção vem, quando o céu está aberto,
debaixo da presidência, debaixo da liderança do profeta Samuel, até uma orelha seca, feito Saul, consegue profetizar. O que não quer dizer que o potencial profético de Saul seja semelhante ao potencial profético de Davi. O que também não é um potencial profético tão ativo, tão forte, tão intenso quanto o potencial profético de Samuel. Assim como Jetro aconselhou Moisés: busque líderes com shin, com força, com uma identidade e um destino no reino, com uma habilidade espiritual e uma capacidade de liderar 10 pessoas. Encontre líderes para influenciar, treinar, mentorear e julgar os problemas de 50, de 100, de milhares de pessoas. Nem todos temos uma estrutura para liderar milhares de pessoas. E não adianta você ficar amargurado com Jesus. Seja fiel no 10, seja fiel no 50, seja fiel no 100, e você vai ser colocado sobre os milhares. Nascer com um grande potencial profético é metade da laranja. Corresponder no pouco e ir amadurecendo é o segredo do sucesso. Gideão nasceu com um grande destino profético. Se manifestou, fez um grande barulho, mas no final ele se prostitui em Ofra. Se corrompe em Ofra. E leva uma geração a prostituir-se com ele. Começa no Juízes 6, termina muito mal no Juízes capítulo 8. Gideão. Mas não deixou de se manifestar. O pior de todos, sabe qual é? Saul. Talvez o pior ainda mais do que Saul, sabe qual é? Sansão. Sansão devia ser corintiano, irmãos. Me perdoe, orem por mim, me ajude. Não, porque ele nasceu de um anjo que vem visitar a mãe dele. O nome do pai dele, um nome esquisito. E o anjo sobe na fumaça e ela não podia engravidar, agora ela engravida. Ele nasce com um destino, com uma identidade. Ele vem do céu com um shin profético, cara, violento. Só que ele não consegue corresponder a essa força interior que ele recebeu no seu nascimento, na sua identidade e destino, no peso das palavras proféticas que estava sobre ele. Ou seja, ele tinha algo de Deus na vida dele, ele só não conseguia corresponder com maturidade. Assim como eu vejo muitos avivamentos morrerem, muitas reuniões de oração, de unção, poder e glória se dispersar. E aí depois sai falando mal do líder, sai falando mal daquela igreja, aí parece que todo mundo na cidade é vítima daquele altar. Pode ser que aquele altar seja o problema cósmico da galáxia. Então por que Deus não tratou com aquele altar? Não arrebentou aquele líder? Por que aquele líder não morreu atropelado por uma bicicleta enferrujada? Porque talvez esses profetas imaturos tenham saído debaixo de uma manifestação da alma, falando em nome do Espírito. E aí você vê quem sobrevive, quem se recupera, quem novamente dá a volta por cima e depois de um ciclo, de um tempo, volta os pesos da glória, os pesos da unção de Deus, e quem está sexualmente arrebentado, financeiramente derrotado, familiarmente sob a influência de Belial e tantas outras coisas ruins. Entenda, quando você tem a glória de Deus e brinca com a glória de Deus, não usa os dons de Deus espirituais para servir em amor, mas toma para si, manipula, controla. Ou às vezes o líder não faz nada disso, mas o líder tolera outros profetas intercessores que apresentam esse padrão de independência, orfandade, rebelião e obstinação na equipe. Cara, você fica exposto no mundo espiritual a outros demônios de Belial para frente, piores do que ele, que vão fazer com que você sempre tenha que voltar lá no passado, aquele ciclo inicial de recomeços. É como se o diabo não se importasse de você arar a terra, arrancar a pedra, plantar a semente, adubar a semente e regar a semente. Ele não se importa que você esteja fazendo isso. Ele fica cruzando os braços, rindo e deixando você trabalhar. Quando a árvore está grande, você relaxa e diz assim: ai, agora eu vou ter que só ter o trabalho de colher o fruto e comer. Aí esses demônios acordam. Aí esses espíritos se manifestam na cidade, na família ou na psique, no inconsciente coletivo da congregação.
Na hora de começar do zero, arrancar toco, o diabo ajuda até, não ajuda, mas ele não interfere, você está arrancando o toco. Na hora de você descansar e colher desse crescimento numérico, dessa expressão ministerial, desse avivamento, dessa maturidade, dessa atmosfera de glória. Puxa vida, agora a gente está vivendo uma atmosfera de adoração linda na igreja. Pronto. Parece que o diabo escuta e entra na mente dos ministros de louvor, começa a brigar entre si, começa a competir entre si, começa as expressões adâmicas, pecaminosas, inflamadas por uma gasolina do inferno. E aí, em vez de perdermos tempo e fazermos reuniões para crescer e avançar no reino, perdemos tempo e temos que fazer reuniões para botar pingos nos is, vírgulas nos seus devidos lugares. Sempre gera trauma, sempre gera difamação, sempre gera insatisfeito, sempre gera desgastes. Diga, acabou. Acabou na minha vida. Acabou no meu casamento. Acabou na minha família. Acabou no meu ministério. Acabou na minha igreja local. Acabou nessa cidade. Por isso que os altares de adoração e intercessão em unidade com os outros pastores são muito importantes. Porque isso não é um problema dessa igreja, de duas igrejas, é um problema de todas as igrejas do planeta Terra, entende? Discernir isso e adorar em unidade vacina o povo contra isso, em nome de Jesus. Entre vivermos Ezequiel capítulo 8, temos que estar preparados para experimentarmos Êxodo capítulo 23. Eu ainda não entrei na palavra, mas eu estou fundamentando coisas que estão vindo aqui no meu coração. O ideal, o êxtase, o sonho, a glória, o máximo, o que todos nós queremos. Diga, Ezequiel 8. Mas para comer a picanha de Ezequiel 8, eu tenho que primeiro chupar o caroço do Êxodo 23. Ezequiel 8, joga no telão aí para mim, por favor. Versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, do 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus veio sobre mim. Quem está falando? O profeta Ezequiel. Quem está na frente do profeta Ezequiel? Os anciões de Judá. E quem veio sobre o profeta? Diga, a mão de Deus. Versículo seguinte. E olhei, e eis que uma semelhança, a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar, cor de metal reluzente, cor de inox, cor de relâmpago. Falamos sobre isso ontem. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou sobre a terra. E o céu me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória de Deus, a glória do Deus de Israel estava ali naquele lugar, conforme a semelhança que eu havia visto no vale. Se você continuar lendo, depois eles vão perder a glória, depois ele vai pegar fogo no meio dos 4 serafins e sair jogando, arremessando sobre a cidade, para que reaviva o fogo que havia perdido e volte a glória de Deus sobre a psique da nação. Não vou ler todo o capítulo, que não é a aula de hoje. Mas você entendeu que aqui tem uma atmosfera de intercessão forte. Aqui tem uma atmosfera de ministério profético intenso. Não estamos falando aqui de um profeta que se move na intercessão profética, água com açúcar, água pelos artelhos, água pelos joelhos. É um cara que se move com águas profundas, ao ponto de a mão de Deus arrancar o meu espírito de dentro do meu corpo pelos meus cabelos. Ele está ali, a mão de Deus vem sobre ele e tira ele de dentro do corpo. Deus arranca os cabelos do profeta. Deus pega o profeta e puxa ele pelo cabelo. Não fisicamente, mas o espírito de Ezequiel sai de dentro do corpo de Ezequiel. Onde é que o corpo de Ezequiel continua? Ali, na varanda da casa dele, na frente dos anciões de Judá. Onde é que o espírito de Ezequiel está? Arrancado pela mão de Deus, pelos cabelos. O espírito dele saiu de dentro do corpo dele e foi levado em Jerusalém para um período de intercessão de alto nível de glória, de alto nível de unção.
pessoas que foram em algum momento da sua vida ativados no profético, cuja mão de Deus arrancou o teu espírito de dentro do teu espírito pelo cabelo. Quando você começa a orar em línguas, você começa a adorar, você tem a sensação de levitar. É normal isso. Você tem a sensação de vou sair do corpo. Vai transbordar o cálice. É normal. E é bom que você cultive essa intimidade na intercessão com Deus. Não estou dizendo que todos têm que ter essa experiência, porque a experiência de um não é a doutrina do outro. Mas estou dizendo que é comum, é frequente, é repetitivo esse tipo de experiência. Se Deus arrancou o profeta Ezequiel pelo cabelo em espírito, diga, arranca o meu também, Jesus. Me arranca aqui pelo Espírito, me leva a Jerusalém, me leva a Brasília, me leva à sala do trono, me leva onde tiver que levar. Amém? Pronto. Todos querem experimentar esse nível de glória. E quando experimenta esse nível de glória, ou a gente rompe e cresce em maturidade, ou a gente briga, se divide e declina em independência, orfandade, competição e imaturidade. E aí quando você começa a entristecer a Deus por uma influência cósmica de Bilial, não sabendo usar os dons para servir em amor, mas usando eles para manipular e controlar e se autopromover, duas coisas acontecem. A primeira dimensão de derrota profética. Icabote, diga, foi-se a glória do Senhor. Mas você continua sendo um profeta do Senhor. Você perdeu a glória, você perdeu a intimidade, você entristeceu ao Espírito Santo de Deus. Mas você é um selado, é um lavado, é um remido, vai nascer de novo, seu novo nascimento é genuíno, vai morar no céu. Qual é o segundo passo da apostasia? Você já tocou num nível de glória, você já tocou num nível de unção, você já se moveu numa dimensão, num protocolo do ministério profético elevadíssimo, intenso. Aí você começou a entristecer o Espírito Santo de Deus e Deus retirou a glória dele sobre você. Foi-se a glória da psique da igreja, foi-se a glória do inconsciente coletivo daquela cidade, foi-se a glória daquela nação, foi-se a glória daquela geração, foi-se a glória dos congregados naquela casa, naquela denominação, naquela igreja local, foi-se a glória. Qual é o próximo passo? Cara, é tão tenso isso. O próximo passo é: quem enviarei um espírito de engano, um espírito de confusão, um espírito de mentira da parte do próprio Deus na boca daqueles profetas para enganarem Acabe? Esse é o próximo passo. O passo do Icabote já é ruim, mas você ainda tem pleno acesso e comunhão com Deus. O próximo passo da imaturidade profética, da manipulação dos dons proféticos, da chantagem profética, que você assume o lugar de Deus e finge ser Deus, e Deus passa a ser um mero coadjuvante na tua adoração. O próximo passo é: enviarei um espírito de engano, enviarei um espírito de mentira na boca desses cu de calango, que estão falando em meu nome, que estão orando em meu nome, mas no fundo fazem tudo o que eles querem, porque tudo que eu mando eles fazem diferente. E vou gerar entre eles uma confusão. É o próximo passo. Os profetas de Acabe, financiados por Acabe, profetizando o que Acabe quer ouvir. Mas sempre que acontece esse quadro de Icabote, ou esse quadro de espírito de engano na boca dos falsos profetas, pode ter certeza, Deus tem fiéis remanescentes. Deus tem os seus profetas fiéis. O tempo dirá quem estava certo, quem estava errado. A dor dirá. A doença vai convencer a cidade quem é que estava certo, quem é que estava operando na independência, na divisão, na imaturidade da alma. Diga que nós não precisemos dessa pedagogia da dor, mas se estivermos nela, rendemos o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus, que convence da justiça, do juízo do pecado, para que volte a haver fruto de arrependimento. Voltar para a glória de Deus é o caminho do fruto do arrependimento. Primeiro fruto de arrependimento, depois restituições, depois reconciliamentos, depois redes de relacionamento profético que tem que ser restaurado, até que a glória de Deus volte. E a glória da segunda casa sempre é maior do que a glória da primeira. Não porque Deus quer, não porque Ele determina, porque eu passei pelo vale, porque eu passei pelo deserto, porque eu passei pela pedagogia da dor, porque eu me permiti amadurecer. Permanecer numa atmosfera de glória exige maturidade. Receber a primeira vez uma atmosfera de glória exige fé, ousadia, apenas isso. Fé e ousadia, bate, pede, busca, vai manifestar.
manifestar e permanecer nessa nuvem de glória só se amadurecermos. E se não tivermos naquela ocasião amadurecido, pronto, vamos amadurecer agora. Deus é um Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance, de quinta chance. Mas não pode pegar atalho. Tem que seguir esse protocolo. E entre o nível de unção, intensidade profética de Ezequiel 8, você tem que aprender a conviver com Êxodo 23. Êxodo 23. Moisés, Josué, soldados, Deus. Deus vem para Moisés e fala: olha Moisés, vocês vão invadir aquela terra, vão matar aqueles gigantes. Mas nós não temos raio laser, nós não temos bomba, nós não temos pólvora, nós não temos metralhadora. E os caras são gigantes, é muito difícil a gente lutar com eles, Deus. Aí Deus dá para Moisés uma promessa, uma profecia, uma operação da unção angelical de Deus. E esses anjos de Deus que vão ajudar Moisés, Josué a matar os gigantes, vão se manifestar em forma de vespa. Vão se manifestar em forma de vespões, para dissipar os filhos das trevas. É assustador, mas eu estou falando de homens de oração que querem amadurecer, e não só pregar o evangelho da graça, água com açúcar. Querem mergulhar nos códigos profundos das Escrituras. Então você tem que entender Êxodo 23, versículo 25 em diante. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água. E eu tirarei do meio de ti todas as enfermidades. É um código simples. Ora pelo pão, ora pela água, vai ter cura. Simples. Ah, mas é um amuleto. Ah, é um simbolismo. Chega lá no céu, você ensina Jesus, que ele é um herege. Você ensina a Moisés, que ele é um cu de calango, que ensinou errado, escreveu errado aqui em Deuteronômios. E você dá uma lição de moral com a tua teologia protestante, que fracassou na Europa, perdeu a Europa para os muçulmanos e para o pessoal da nova era budista. Então você diga para Deus que Deus é um drogado, que não sabe o que está escrevendo em Êxodo 23, 25. Você diga: ó Deus, Yahvé, tu é fraco, eu sou um presbiteriano e eu entendo da sagrada doutrina. Eu sou um luterano, eu entendo da verdadeira doutrina. Eu sou um assembleiano sauro e eu entendo da verdadeira doutrina. Isso tudo aí é simbolismo pagão no meio da igreja. Aí tu manda o Espírito Santo de Deus arrancar da tua Bíblia, Zé Ruela, Êxodo 23, 25, onde eu vou ler de novo. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Difícil orar por um copo d'água, por um pedaço de pão, comer com ações de graça, crendo que vai manifestar cura, irmão? Difícil isso? Tá, não vai viver em função do amuleto simbólico da fé, mas é o que está escrito aqui. Outro dia eu falo essa aula. Não haverá nenhuma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Por quê? Porque existe a real possibilidade de você morrer antes do tempo determinado por Deus, mesmo que você seja eleito, predestinado e com o seu nome escrito na folha do pé de alface do céu. Mesmo assim, é possível você morrer antes do tempo determinado por Deus. Se não houvesse essa possibilidade, não haveria esse texto. Porque você está correspondendo em obediência, ele está dizendo que o número dos teus dias eu cumprirei. Por que ele está prometendo isso? Porque existe a possibilidade de morrer antes dos dias, de cumprir os dias dos meus dias aqui na terra. Brinca com os dons proféticos, brinca com o Espírito Santo, toca na santidade de Deus, pega a glória que é dele para você e se autopromove, para ver se você não morre antes do tempo determinado por Deus. Próximo versículo. Enviarei o meu terror diante de ti. Ele não vai enviar o terror dele para me castigar, não. Eu e ele estamos em plena comunhão. Diante de mim ele vai enviar o terror. Porque eu estou entrando no meio dos feiticeiros. Eu estou entrando lá naquele bairro cheio de satanista. Porque eu estou entrando lá naquela terra cheia de gigante que quer decapitar a minha cabeça e comer a minha carne. O Senhor está prometendo para Moisés, o Senhor está prometendo para Josué ir na frente deles como guerreiros de Deus, como adoradores, intercessores, servos de Deus, maduros e fiéis. E o Senhor vai se manifestar na frente deles como um terror. Que era a teologia da ordem dos cu de calango que você aprendeu lá na escolinha dominical. Absorva isso, ou diga que isso não exista, só no Antigo Testamento, no Novo Testamento isso não é real. Explica isso para Ananias e Safira, que morreram aos pés de Pedro.
reafirma essa maconha teológica para Elimas, o mágico, que morreu aos pés de Pedro também. E diga que esse texto aqui é só para o Antigo Testamento, que o Novo Testamento não se aplica. Aí você explica para Alexandre Latoeiro e Déquio, que tomaram uma sentença de juízo dos lábios do apóstolo Paulo. Explica para eles que isso é só no Antigo Testamento, não é no Novo. Que o que aconteceu com eles não se aplica nessa chave do Antigo Testamento, se reafirmando no Novo Testamento. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Olha, eu estou chegando com um cortador de unha enferrujado, apto para cortar a garganta dos gigantes 3 vezes maior do que eu. E o terror de Deus está indo na minha frente. E o que é que eles vão fazer? Me dar as costas e fugir. Cara, já é uma vantagem militar, já é uma vantagem na guerra. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Num só ano não os lançarei fora diante de ti, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco lançarei eles fora diante de ti, até que você tenha se multiplicado e possua a terra por herança. E vai falar dos termos do Mar Vermelho, todo o perímetro geográfico profetizado para Israel. Diga, o Senhor vai na minha frente e manifesta vespas, vespões, abelhas, maribondos, e pica os meus inimigos. Se ele vai se arrepender e reconciliar, ótimo. Se ele não se arrepender e continuar na obstinação, o Senhor trata com ele. Mas o Senhor vai na minha frente em forma de luz, em forma de fogo, em forma de nuvem para fazer sombra durante o dia, em forma de calor para me esquentar na madrugada do deserto. Ai, que poético, tudo bem. Pois é, coloca nessa lista de manifestações de Deus na tua frente, o terror. E não tenha medo desse código. E não tenha medo dessa realidade do mundo espiritual. Só ande em santidade, só ande em comunhão, só ande em plena, intensa violência profética com Deus. Amém? Sendo assim, tem 4 chifres que nós temos que arrancar essa noite. 4 chifres que nós temos que amputar da psique, da igreja, da cidade, desta geração, das nações da terra. Zacarias capítulo 1. Zacarias capítulo 1, versículo 16 em diante. Palavra de Deus que diz assim: portanto o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Diga, atmosfera de perdão, de reconciliação, de graça, de amor. Atmosfera de favor não merecido. Atmosfera de misericórdia. Eles já pisaram na bola, eles já chutaram o pau da barraca, eles já fizeram uma série de imaturidades no relacionamento de comunhão, de santidade, seja sacerdote, seja profeta, seja rei com Deus. O tempo do puxão de orelha acabou, a pedagogia da dor está se encerrando, e Deus agora está dando uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Qual é a palavra que Deus está dando? Eu vou me voltar para Jerusalém com misericórdia. Diga, na minha casa também, Senhor. Olha e volta, inclina-te para mim com misericórdia. No meu casamento também, Senhor. Na minha vida financeira, Senhor, te inclina com misericórdia. Eu sei que eu mereço uma chinelada daquelas sandálias havaianas, eu sei. Mas, Senhor, pelo sangue de Jesus, eu me arrependo, eu me humilho, eu me prostro diante de Ti, e eu peço que esse código seja ativado lá em casa, na minha empresa, no meu negócio, no meu ministério, na minha igreja, na minha denominação, na minha universidade, na minha escola, no hospital onde meu pai está, minha mãe está. Cada um aplica onde tem que aplicar. Mas Ele está prometendo retornar depois de um quadro de cabote com misericórdia a Jerusalém. Clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda aumentarão, diga, crescimento numérico, e prosperarão, diga, crescimento financeiro. É isso que vai acontecer com essa igreja. Diga, vamos crescer numericamente e vamos aumentar a maturidade e o resultado financeiro no gasofilácio. Não porque precisa,
porque é bíblico, e princípio bíblico não se faz por necessidade, por constrangimento, e sim porque é princípio bíblico. E quando obedece, protege todo mundo, inclusive a sua contabilidade individual. 2 códigos aqui, diga, aumentar e prosperar, numérico e resultado financeiro. Porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres, 4 cornos, conforme as traduções. E eu disse ao anjo que falava comigo: o que significa isso? E ele me respondeu dizendo: esses são os poderes que dispersaram Judá, dispersaram Israel e dispersaram Jerusalém. Anjo, eu estou vendo 4 chifres. O que significa os 4 chifres? São os 4 coices que você tomou na hora que você estava brincando com a santidade, brincando com a glória de Deus, brincando de ser crente só na hora que te era conveniente. Entendeu? Se Jerusalém que é Jerusalém, se Israel que é Israel, se Judá que é Judá, tomaram esses 4 coices, esses 4 chifres, imagina a irmã Rita, cabelo de fogo, no culto dos pandeiros de Jeová, das 700 cajadadas na orelha, da garagem da casa dela. Nada contra o culto na garagem, eu amo pregar em garagem, já vi tanto milagre em culto de garagem, mas assim, o estereótipo de manipulação, indução e sugestionamento psicológico, fingindo ser a unção profética de Deus, não pode ser tolerada, porque isso fere a santidade de Deus. Há um tempo para que se arrependa, não se arrepende, a medida do cálice de iniquidade transborda, e aí esses poderes que o anjo está falando para Zacarias se manifestam. E esses poderes se manifestam para unir, fortalecer ou para dispersar. Esses poderes se manifestam para quê? Dispersaram, dividir, rasgar, fragmentar. Chega, estamos subindo a montanha, o alto monte de Sião, em rota de amadurecimento. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros, 4 carpinteiros, as 2 traduções que tem na língua portuguesa, diga, 4 chifre, 4 ferreiro, 4 corno, 4 carpinteiro. Então eu disse: o que vêm estes 4 ferreiros, carpinteiros a fazer? E ele olhou dizendo e disse: esses são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Linguagem poética, linguagem profética, linguagem figurativa, linguagem simbólica, mas cheia de códigos para nós aplicar de uma forma íntima, real, prática, aonde o calo, nosso sapato aperta. Amém? Diga, 4 chifres, 4 demônios, 4 ferreiros, 4 carpinteiros, 4 seres angelicais para ser o antídoto das 4 imaturidades que o Satanás inflamou na natureza humana, na alma adâmica pecaminosa, inclinada para o pecado. Simples assim. Agora, a aplicação exegética alegórica me dá liberdade aqui de inventar 4 nomes para 4 chifres. E 4 outros nomes para os 4 carpinteiros, para os 4 ferreiros. Eu costumo dizer que esses 4 chifres são o espírito de independência, o espírito de orfandade, o espírito de rebelião e o espírito de obstinação. Outros pregadores já pregaram essa mesma mensagem dizendo que era o espírito humanista, do racionalismo, intelectualismo, vindo contra a teologia, contra a igreja. O espírito científico relativista, onde não existe mais certo, errado, tudo é relativo, tudo está misturado na mente da sociedade. O espírito de imoralidade e manipulação pervertida da energia sexual. E por fim, o espírito de materialismo e ganância, cobiça, mamon, dinheiro. Veja que esses 4 personagens, alegoricamente atribuídos aos 4 chifres que o profeta Zacarias está vendo, estão presentes na rotina da igreja na pós-modernidade.
Existe uma prosperidade bíblica, existe uma prosperidade manipuladora nos nossos púlpitos. Existe uma santidade na energia sexual, existe uma manipulação pervertida na identidade sexual, cheio de ministro de louvor, pregador famoso aí, os problemas deles nas mais diversas esferas e constrangimentos. Existe uma influência racionalista, humanista do espírito da Grécia, existe. Existe também uma tendência teológica de relativizar e não ter mais absolutos, né? Muitos crentes nos Estados Unidos não acreditam mais que Jesus é o único caminho para salvar a alma. Acham que existem vários caminhos, Jesus é um deles. Esse relativismo também faz parte do inconsciente coletivo da igreja na Europa. E, de certa forma, está chegando no Brasil, até mesmo nos ambientes acadêmicos teológicos. Bom, 4 chifres. Podia falar agora 2 horas de cada um desses itens aqui, dar uma aula profunda sobre cada um desses itens, mas eu vou dar a essência da revelação. Nos próximos dias, o apóstolo Branco, sua esposa, sua equipe, vai buscando de Deus vai dando para eles mergulhar nessas códigos, nessas coisas. Quem sabe um culto só para guerrear contra a Grécia, o racionalismo, o humanismo, o intelectualismo teológico. Outro culto só para vocês estudarem, orarem, guerrearem contra o relativismo, que está dentro das diversas igrejas de Botucatu, da nossa geração, nesse momento, né? É outro culto só para lutar contra a manipulação de energia sexual pervertida. E um último culto falando sobre a prosperidade bíblica, legítima, genuína, em detrimento de uma falsa ensinamento aí de prosperidade para manipular, induzir, sugestionar e ferir tantos irmãos que quando fala de dinheiro hoje eles já endurecem o coração. Dava para fazer uma reunião só para cada um desses chifres aqui, para golpear e arrancar cada um desses chifres. Eu volto para a minha experiência quando eu aplico essa palavra, sempre guerreando contra o quadro neural e o espírito que influencia essa pessoa crente em Cristo Jesus a viver a sua vida com Deus debaixo de um status de independência, orfandade, rebelião que é semelhante ao pecado de feitiçaria e obstinação que é semelhante ao pecado de idolatria. É um degrauzinho do inferno. Primeiro chifre, segundo chifre, terceiro chifre, quarto chifre. Primeiro soco, segundo soco, terceiro soco, quarto soco. Primeiro demônio vem, dá um coice e vai embora. Anos depois, segundo vem, dá um coice e vai embora. Terceiro coice, quarto coice. E ficam os pastores arrancando os cabelos da cabeça, tentando administrar. Já preguei, já ensinei, mas eu não sei o que acontece. É uma influência cósmica na glândula coronária. É um chifre de telepatia do inferno na mente desse crente que crê em Jesus quando lhe é conveniente, adora a Deus quando lhe é conveniente, mas lê e absorve influências, ao invés dele influenciar na sala de aula, permite que o argumento do professor socialista comunista em sala de aula influencie a alma dele, e fica então fragmentado, dividido, entre o que o pastor falou e o que o professor da universidade falou, entre o conselho do pai e da mãe e o que o conselho dos amigos na roda de cachaça fala sobre virgindade ou sexualidade antes do casamento. Quanto mais firmes forem os nossos valores, mais fácil é levantar o escudo da fé e neutralizar a chifrada de cada um desses 4 cornos, 4 chifres. Quanto mais fraco no discipulado, quanto mais débil, superficial foi a tua formação e do caráter de Cristo Jesus na tua vida com Deus, somente por causa do que Jesus faz e não por causa daquilo que Jesus é, somente o louvor pelas vitórias conquistadas e bênçãos almejadas, e não a adoração na beleza da santidade, pela essência daquilo que Ele é, independente de responder ou não responder às nossas necessidades. Então, mais fácil esses 4 chifres do inferno contaminar a mente da pessoa, ao ponto de você ser um crente com uma antena do inferno, onde os demônios te manipulam à distância para gerar divisão dentro da igreja. Onde você é um crente com 2 antenas do inferno, 2 para-raio da imaturidade, no teu sistema de crença, na tua mente, para ser racionalista e achar que as orações em milagre que o pessoal faz aqui na frente é tudo alegorias, folclore. E se eu te disser que tem pastor com 4 antenas do inferno na sua mente? No mundo espiritual, você olha para ele, vai olhar por ele, é um pastor, mas ele tem 4 chifres. Ele tem 4 antenas teleguiadas pelo inferno. Manipulação de energia sexual, manipulação financeira,
racionalismo e relativismo. Ou espírito de independência, quadro de orfandade, rebelião e obstinação. Eu não sei quantos desses chifres já chifraram o seu casamento, os seus filhos, a sua vida pessoal com Deus. Eu só sei que essa noite o Senhor mandou 4 ferreiros para arrancar esse mal da nossa vida. 4 operações da unção de Deus, 4 príncipes angelicais diferentes, 4 códigos, 4 vacinas do reino de Deus contra esses 4 chifres. 4 manifestações de 4 carpinteiros ou de 4 ferreiros, que tem o propósito de sai espírito de independência, chega desse comportamento leviano, profético de um profeta órfão. Nunca mais vai manifestar esse estado de rebelião. Tramontina, chega de obstinação. E isso não é uma coisa que eu posso fazer por você. Isso é uma coisa que eu oro por você. Apóstolo ora por você, libera a palavra. Mas só você pode receber essa palavra e aplicar na sua vida. Então assim, não é uma oração de autoajuda. É um processo de conhecer-se no seu potencial pecaminoso. Por isso, a cruz de Cristo vai passar por constrangimento, por humilhação, e vai receber o poder da palavra que Jesus disse. Aqueles que se humilham serão exaltados, serão glorificados, serão fortalecidos, serão vivificados. E vai produzir lá na frente um novo quadro mental, um novo status neural. Diga, eu não sou independente, eu sou dependente de Deus. Não é esse o grito do Ipiranga, independência ou morte? Não, dependente e vivo, para a glória de Jesus. Eu não sou órfão. Eu tive a revelação no coração paterno de Deus. Eu poderia falar agora uns 3 dias só sobre a paternidade do Pai, dar um curso de paternidade aqui. E agora, para arrancar o chifre da orfandade, falar então sobre a unção da paternidade divina. Os líderes de vocês vão proporcionar isso. Deus vai dar para eles. Eles já carregam essas verdades dentro do espírito deles. Romper com o espírito de rebelião. Romper com o quadro e com o espírito de obstinação idólatra. Sabe, irmãos? Esses 4 ferreiros, esses 4 carpinteiros, eles podem ser simbolizados e tipificados numa igreja local como a partir da unção apostólica, do útero apostólico que está gerando um novo tempo e um novo estado de glória, de unção, uma nova nuvem de unção sobre essa casa. O carpinteiro do pastoral, o carpinteiro do profético, o carpinteiro ou o ferreiro do evangelístico, o carpinteiro do... Faltando qual? Do ensino, do mestre, do ensino. 4 rios de unção, 4 habilidades de Deus, 4 operações de Deus, 4 funções diferentes que funcionam a partir da unção apostólica. Do trono de Deus sai um rio. E esse rio que sai do trono de Deus se divide em 4 afluentes. Esses 4 carpinteiros, esses 4 ferreiros tipificados como 4 afluentes da unção de Deus, que vão ser vacinas do reino de Deus contra esses 4 chifres do inferno, contra esses 4 sistemas de crença da maldade, contra esses 4 estados emocionais e psicológicos que desonram a Deus. Entendeu? Isso você não recebe em casa assistindo pregação pelo YouTube. Isso pode começar por uma videoaula do YouTube, mas você tem que achar uma igreja local, congregar numa igreja local. Porque o espírito de independência você só quebra na tua vida submetendo-se ao puxão de orelha de um pastor, cara. Não tem como você vencer o espírito dependente sendo independente. Todo aquele que recebe dízimo tem que entregar dízimo. Todo aquele que ora, profetiza, tem que voltar dessa imersão profética ou apostólica e dizer: Senhor Jesus, senta aqui que eu vou te dar um relatório. Tu não mandou a gente de 2 em 2, de casa em casa, agora estou voltando dando relatório. Olha, é verdade, no teu nome os demônios
os bichos gritam, os bichos saem mesmo. E aí nesse processo de glória, unção, poder, acessar o mundo sobrenatural e voltar e prestar conta para um líder, a nossa alma se manifesta com vaidade, a nossa alma se manifesta com arrogância, a nossa alma se manifesta com elementos adâmicos pecaminosos que estavam dentro de João, o apóstolo do amor, ao ponto de dizer: Senhor, Senhor, quer que eu ore para cair fogo do céu e fazer churrasco, queimar, destruir os samaritanos? Cara, ele acabou de voltar de uma viagem que Deus usou ele para curar enfermo, expulsar demônio. Agora ele está dando relatório para Jesus. E a alma está se manifestando com tanta imaturidade, ao ponto dos cu de calango ficar brigando entre eles. E a mãe, mais neurótica ainda que os apóstolos, chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu quero te pedir uma coisinha, Jesus. Quando entrares no teu reino, deixa os meus filhos sentar, um à tua direita, outro à tua esquerda. Porque os meus filhos são mais ungidos, mais especiais, mais maravilhosos do que esse resto de apóstolo que viaja contigo aí. Imagina, cara, eu pegava um machado e cortava a cabeça dessa mãe, dava aleluia, glória a Deus. Mas Jesus, amorosa, paciente, longânima e misericordiosamente ainda conseguiu ver a manifestação da alma adâmica pecaminosa corrompida num ambiente de fé, num ambiente de sobrenatural, num ambiente de milagre. É isso que abre o portal do Icabote. É isso que leva de um ciclo de Icabote, 2, 3, 4 anos depois, a um ciclo de espírito de engano, espírito de mentira na boca dos falsos profetas. Diga: em nome de Jesus, não podemos deixar que o nosso potencial profético caminhe nessa direção. Temos que decidir amadurecer e quebrar com o espírito de independência, quebrar com o quadro de orfandade, romper com as raízes de rebelião e de obstinação que herdamos do nosso pai, herdamos do nosso avô, do bisavô, do tataravô, do cachorro lá da tua casa, não sei. Mas enfim, não pode deixar assim, empurrar com a barriga, como se isso não fosse fazer mal, porque ao seu tempo essa iniquidade floresce. E normalmente ela floresce quando a glória de Deus está manifesta e os profetas começam agora um a competir com o outro. Era para servir em amor com o dom profético. Não, agora eu quero roubar o coração do dizimista, roubar o coração do ofertante. E ainda falo mal que o pastor me deu uma oferta ruim e a pastora é a rainha de Sabá. É inevitável que pessoas passem com esse espírito por aqui. Jesus falou que sempre haverão falsos profetas. Você que tem que estar vacinado para discernir: pelos seus frutos conhecereis quem são os genuínos e quem são os falsos. Você, é a congregação, é o rebanho que tem que estar vacinado. Às vezes tem que ficar um ano só bebendo da unção pastoral daquela liderança com 2, 3, 4 que eles escolhem para vir ali ciclicamente todo mês, a cada 2 meses, até fechar um ciclo de cura. Cicatrizou, pronto, agora pode receber pregador famoso de tudo quanto é canto do mundo. Mas às vezes tem que dar um foco de 1 ano, 6 meses, um tempo assim, para desintoxicar a psique da igreja de tanta imposição de mãos de gente forte no espírito, mas órfão. De tanta gente que passou impondo as mãos e fazendo exercício de impartição, forte na fé e verticalmente no espírito, mas independente. Mas com problema de perversão de energia sexual, secreto, que ninguém, não explodiu o escândalo ainda, mas ele tem a contaminação, ele carrega a contaminação dentro dele, entende? Não estou dizendo que todos não prestam, pelo amor de Deus, tem muita gente boa no reino que edifica. Mas eu estou dizendo que sempre que tem uma manifestação de confusão, de rebelião, de dispersar Jerusalém, de dispersar Judá, de dispersar os filhos de Israel, tem esses 4 chifres aqui. E sempre que tem esses 4 chifres aqui, o antídoto são os 4 ferreiros. O antídoto são os 4 carpinteiros. E alegoricamente eu quero propor que o antídoto é a maturidade da unção pastoral. A plenitude desse rio de unção pastoral fluindo no nosso meio. A maturidade da unção profética. A plenitude desse rio de unção profética fluindo em nosso meio. A maturidade da unção evangelística. Esse rio evangelístico fluindo intensa e poderosamente, trazendo aumento. O crescimento que o texto fala. A unção de ensino. Fundamentando, tirando dúvidas, edificando na palavra, gerando prosperidade genuína e não sugestionamento financeiro, psíquico, emocional, temporário, limitado, testemunhos furados. O código é simples, a chave é essa.
Em cima disso eu quero orar com vocês. Em cima disso eu quero pedir para vocês, quando Deus está lá no Éden, Ele nos dá poder, Marshall, traduzido por domínio, para que o homem e a descendência de Adão exerça domínio. Diga, eu devo governar, exercer autoridade, domínio sobre peixes, répteis, aves. Quando Jesus, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, Evangelho de Marcos, capítulo 16, nos dá poder e autoridade, Jesus pega esse princípio de Gênesis e amplia, ele maximiza, ele diz, ide, pregai o Evangelho, e eu dou para vocês poder, eu dou para vocês a autoridade, não mais sobre peixe, réptil e ave, agora Jesus está dando poder e autoridade sobre demônios. Expulse os demônios. Diga, eu tenho e devo exercer autoridade, poder, controle, domínio sobre os demônios. Quando chega Paulo ou Apolo, seja lá quem for o escritor do livro de Hebreus, escrevendo Hebreus capítulo 1, ele nos diz que os anjos são espíritos ministradores dados aos santos, aqueles que vão auxiliar aos santos, aqueles santos vão ser auxiliados pelos espíritos ministradores, que são os anjos de Deus, os quais irão herdar a salvação. Diga, em Hebreus 1, Paulo diz que eu tenho como dar um comando, exercer autoridade sobre os anjos de Deus, que foram designados pelo próprio Deus, para me servir, para me auxiliar, para cumprir o propósito do reino de Deus, de todos aqueles que receberam Jesus como Salvador e hão de herdar a salvação. Eu estou nesse balaio de gato, eu me enquadro nessa sentença. Então eu posso exercitar autoridade sobre os anjos, mas não tem texto nenhum onde diz que eu tenho que dominar, controlar, manipular o meu irmão. Esse texto não existe na Bíblia. Não tem texto nenhum que diga que eu deva dominar, controlar sobre outros homens. Justo o contrário, não deva nada a ninguém a não ser sejam devedores uns dos outros em amor. O maior servirá ao menor. Então contra peixe você exerce domínio. Contra demônio você senta o sarrafo na cabeça dele, exerce domínio. Contra os anjos você dá uma ordem, dá um comissionamento para os anjos cumprirem um propósito que está alinhado com o que Deus já mandou você obedecer aqui na terra. Também não adianta dar ordem para anjo se você não está obedecendo a tua identidade, o teu destino, o comissionamento que Deus deu para você cumprir aqui na terra. Agora, para os meus irmãos que estão ao meu redor, eu sirvo em amor. E o primeiro sinal do ministério profético neurótico é medo, é controle, é chantagem, é pânico. E no final é medir a espiritualidade. Não, eu gosto do tom de voz desse pregador, ele parece um locutor de rádio. Não gosto desse pregador porque ele prega com a voz da taquara rachada. Não, eu gosto da oração do apóstolo Branco. Da pastora eu não gosto. Eu não gosto da palavra do Branco. O Branco é muito duro. Eu gosto da pastora que ela é mais amorosa. Começou as comparações. Quando Asaf começou a comparar com a prosperidade do ímpio, se enforcou num pé de goiaba ali na frente, 3 palitinhos. Começou a imaturidade, a independência, a orfandade, rebelião, obstinação, fermentar as bactérias no meio do coração, no meio da psique dessa pessoa. É óbvio que você se identifica culturalmente, socialmente, temperamentalmente, mais com um líder e se identifica menos com o outro. Não tem nada de errado nisso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do Corinthians Itaquera. Não, eu não sou de ninguém, eu não estou com ninguém, eu estou com Jesus. Não é essa a argumentação da igreja de Coríntios? Quem é o mais imaturo? O que está com Paulo, o que está com Apolo, ou o que está com Jesus? Quem é o mais imaturo? De todos aqueles da igreja de Coríntios, o mais neurótico é o que dizia, eu estou com Jesus. Esse é o mais imaturo. Porque o cara que está na igreja e diz, eu estou com Paulo, ele ainda está sendo submisso à liderança de Paulo. Ele ainda reconhece em Paulo um referencial de puxador de orelha na vida dele. O cara que está na igreja e está competindo com aquela outra turma e diz, não, eu sigo a liderança, eu estou aliançado com Apolo.
é imaturo, há uma divisão na igreja, mas ele ainda consegue se submeter, prestar conta e receber uma cajadada, um puxão de orelha da instrumentalidade de Deus pela vida de Apolo. E o que está na igreja de Coríntios de Deus? Ele diz, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Cefas, eu não sou de nada, eu sou de Jesus. Quem é esse? Esse é o maior maconheiro. Esse é o pior de todos. Esse é o pós-graduado na calangagem. Por quê? Porque Jesus está lá no céu, miserável. Você não é submisso a ninguém. Você é independente. Você é órfão. Você é um rebelde invernizado. Aí você diz, eu não estou com Paulo, não estou com Apolo, eu estou com o Espírito Santo. Cagalhão. Orelhudo. Uma cintada de Jeová nas suas pernas para aprender a desconstruir esse verniz da religiosidade. Depois os vespas estão picando na tua bunda, não sabe por quê? Depois as abelhas, as vespas vêm lá e os negócios dão errado. Tu acha o quê? É aquele pregador loiro doido que passou lá e falou uma palavra dura. Essa noite é noite de arrancar 4 chifres. Essa noite é noite de se render à palavra de Deus. Essa noite é de romper com o espírito de independência. Eu sou de Deus, Deus também me usa, branco. Apóstolo branco, Deus usa você, mas Ele também me usa. Sim, mas nunca ouviu falar em patente, cabeça de bagre? Nunca ouviu falar o Shin de 30, o Shin de 50, o Shin de 100 e o Shin para exercer poder, autoridade e liderança sobre milhares? Nunca ouviu falar sobre isso, não? Aí no Novo Testamento é a ordem de Melquisedeque. Se tu entendesse alguma coisa da ordem de Melquisedeque, você submeteria a liderança de Melquisedeque e faria o que Abraão fez com Melquisedeque. Entregou o dízimo e recebeu de Melquisedeque pão e vinho. É óbvio que a ordem de Melquisedeque é superior à ordem de Levi. Na ordem de Melquisedeque, o orelha seca já nasce de novo, maior do que João Batista. E como é que você vai acreditar que o tempo dos profetas acabou? Se o que nasce de novo na ordem de Melquisedeque é maior do que João Batista. Não acabou o ministério profético. O potencial profético se universalizou no Novo Testamento. Assim como o sacerdócio real de todos os santos se universalizou no Novo Testamento. Assim como o comissionamento de Romanos 5,17 para reinar em vida com Cristo Jesus se universalizou para todo crente nascido de novo no Novo Testamento. Porque na ordem de Melquisedeque, o orelha seca é maior do que João Batista. É maior do que Salomão. É maior do que o sumo sacerdote Eliezer. Também infinitamente superior. Então essa questão de independência, de orfandade, faz o cara citar texto fora do contexto e criar sofismas. E ele fica preso nesse sofisma. E ele começa a contaminar outros com o sofisma dele. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Diga, justiça, paz e alegria no Espírito. O ministério apostólico e o ministério profético não são maiores do que o ministério pastoral, evangelístico e de ensino. Eles são diferentes. Operações de unção com resultados específicos, diferentes, mas não maiores nem menores. A função de pastor, evangelista e mestre são vocações ministeriais que Jesus dá para a rotina da igreja local. Diga, na igreja local é imprescindível pastor, evangelista e mestre. Não porque alguém te deu um título com uma carteirinha dizendo que você é evangelista. Porque você tem o espírito do evangelismo e os resultados evangelísticos testificam a respeito de você. Não porque você tem um título de pastor, mas porque você aconselha as pessoas, conforta as pessoas, ouve os problemas das pessoas e ora com elas. É inevitável o fluir, o florescer, o manifestar e o testemunho comum, público, coletivo de que você tem uma unção, uma vocação pastoral, com resultados pastorais. Esses frutos pastorais testificam a respeito de você. Não o título da carteirinha que a instituição mecânica artificialmente lhe deu. O mesmo é o mestre. Todos temos que ler a Bíblia. Então todos nós que temos que ler e estudar a Bíblia, temos um fragmento da unção de mestre na nossa caminhada com Jesus no Novo Testamento. Todos nós temos.
Todos nós temos o sumo apóstolo, autor e consumador da nossa fé, habitando dentro de nós. E essa unção apostólica de Jesus toca nessas 4 manifestações, desses 4 ferreiros, desses 4 carpinteiros, desses 4 rios de unção que arrancam os 4 chifres de maturidade. Então não tem como você não ter um fragmento da unção profética, da unção apostólica, da unção evangelística, da unção pastoral e da unção de mestre dentro de você. É a universalização disso. Todos os santos no meio de um rio de fogo ministrando ao ancião de dias. É a visão que Daniel teve. Capítulo 7, o rio de fogo. É para isso que a igreja está caminhando antes de guerrear corporealmente com o anticristo. E sem essa lição de casa, não vai. Que o anticristo vai te arrebentar. Sem essa maturidade. Não vai guerrear, não tenta guerrear corporalmente com o anticristo. Tem que fazer essa lição. O tempo está passando, estamos correndo atrás dele. Para botar em ordem essa maturidade na psique das igrejas das nações da terra. Agora, a função profética e apostólica são dadas por Jesus para o corpo de Cristo. A função profética e apostólica são dadas para o corpo de Cristo. Eu sou profeta dessa igreja. Não, você é profeta para o corpo de Cristo. Enquanto você está na rotina da igreja local, você é o profeta que se submete ao puxão de orelha do teu pastor. Não, mas o profeta é mais importante que o pastor. Quem falou essa maconha para você, irmão? Qual foi o para-choque do caminhão que você leu isso? Apóstolo Pedro diz, na primeira epístola, e eu sou o presbítero com eles. Na primeira epístola o apóstolo Pedro diz, e eu sou apóstolo em Jerusalém. Eu sou apóstolo com eles. Eu, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Primeira epístola de Pedro. Diga, Pedro, apóstolo. Função apostólica, função profética, uma unção dada ao corpo de Cristo. Diversas igrejas ao redor do planeta Terra. E quando ele escreve a segunda epístola de Pedro, o que é que Pedro diz? E eu, presbítero com eles em Jerusalém. Ai, Pedro agora está mais humilde. Não tem nada a ver com humildade. Quando Pedro está na rotina da igreja local, ele é o pastorzão, ele é o bispo de Jerusalém, ele é o cara que pastoreia e ouve e atende e ministra as pessoas. Ele está numa rotina de igreja local. Diga, pastor, evangelista e mestre, dados à igreja local. Profeta e apóstolo, a partir da igreja local, dados para o corpo de Cristo. Existe uma reunião com 6 profetas e mestres. E nesse balaio de gato de 6 profetas e mestres, existe um Barnabé, que é profeta e que é mestre na igreja local de Antioquia. Existe um Saulo, que o nome mudou para Paulo, que é profeta e que é mestre na igreja local de Antioquia. E veio o Espírito do Senhor sobre eles e diz, separa esses 2 orelhinhas secas, que são os meus orelhinhas secas favoritos, e unge eles ao ministério apostólico. E na unção apostólica eles ficaram agora na igreja de Antioquia enchendo o saco? Não. Porque foram ungidos apóstolos, foram enviados ao corpo de Cristo, a igreja gentílica, a itinerância, tendo por detrás deles uma base de suporte que é a igreja de Antioquia. Diga, unção profética, unção apostólica, é para fora. Vai manifestar dons proféticos, vai usar a essência apostólica para implantar uma cultura apostólica da igreja local? Com certeza, nos períodos de tempo que Deus permitir que eles estejam aqui na igreja local. Honrem eles, fortaleçam a liderança deles, ouçam eles. Eles não vão deixar de ser pastor, eles também não vão deixar de ser evangelista, também não vão deixar de ser mestres. Bebam dessas manifestações pela instrumentalidade deles. Por quê? Porque na medida que vocês amadurecerem, eles vão viajar para a China, eles vão pregar no Japão, eles vão ministrar na África, eles vão para os Estados Unidos muitas e muitas vezes, porque os Estados Unidos estão precisando receber a unção que os pais dessa casa carregam. Os pastores de vocês, os apóstolos de vocês. Porque apóstolo não é o ápice de uma pirâmide egípcia, de um faraó neurótico, não. É 5 colunas, uma do lado da outra, do mesmo tamanho, da mesma dimensão, da mesma cor, da mesma madeira. Só que a função apostólica, diga, é uma flecha disparada para o corpo de Cristo. E a função
pastoral é uma raiz, cujas raízes são profundas para frutificar e edificar a vida de uma igreja local. Diga para quem está ao seu lado: o útero de um pastor gera um evangelista, mas o útero de intercessão de um evangelista não gera um pastor. Diga: o útero de um pastor gera um apóstolo. O útero de um apóstolo gera um pastor. O útero de um pastor gera mestres, mas o útero de intercessão de um mestre não gera um apóstolo. O útero de intercessão de um mestre não gera um profeta. O útero de um profeta gera resultados evangelísticos, resultados de ensinos profundos. Não é para ficar competindo hierarquicamente. É para nós nos relacionarmos em amor, servindo uns aos outros, tendo entendimento de que a unção profética e apostólica é para o corpo de Cristo. A vocação pastoral, evangelística e de ensino é para a rotina do dia a dia de uma igreja local. E que haverão momentos que vocês serão contemplados com essas 5 ondas de unção, 5 rios de unção. A partir do Espírito apostólico, o carpinteiro do ensino. A partir da unção apostólica, o carpinteiro evangelístico. A partir da unção apostólica, o carpinteiro ou ferreiro, conforme a sua tradução profética. A partir da unção apostólica, o ferreiro, o carpinteiro pastoral. Bebam da unção que está sobre essa casa, mergulhem nessa nuvem de glória, gerem essas ondas de unção junto com a liderança da igreja local de vocês. Protejam, celebrem, fortaleçam, mergulhem nisso, repreendam, resistam. Quebra na tua mente o chifre de independência, quebra na tua mente o chifre de orfandade, quebra na tua mente o chifre de rebelião, quebra na psique da tua parentela, da tua família, o espírito de obstinação. Arranca da tua mente, ou da tua família, da tua parentela, o chifre do racionalismo e o espírito humanista. Arranca da tua mente o chifre do relativismo, que também não é bem assim, não. No Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento, esses argumentozinhos de cu de calango, teólogo derrotado, que fracassou na Europa, perderam a igreja da Europa e querem achar defeito no nosso movimento apostólico profético. Frutifica mais do que a gente 20 anos depois. A gente compara os resultados deles em 500 anos na Europa com o que Deus está fazendo com igrejas aí de 20, 30, 40, 50 anos, neopentecostal e apostólica profética. 40 anos compraram emissoras de TV, com 500 anos abriram hospitais e universidades, que hoje, para pagar as contas, precisa fazer pacto com fundações do Jorge Soro para ver pastores reformados indo abençoar clínicas de aborto na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aí quer ser um apologeta do atual movimento de reforma apostólico-profético? Se for cá no pé de goiaba, vespa, vespões e marimbondos, esse miserável, até o dia que ele se arrepender. Desconstruir esse espírito grego na exegese, na hermenêutica dele, voltar para a sagrada palavra de Deus. Arranca da tua mente esse espírito, esse chifre de manipulação da energia sexual. Arranca da tua mente esse chifre da manipulação pela energia financeira. Aí eu dou o dízimo se a pastora concordar, que nós temos que pintar tudo isso aqui de azul, porque eu tenho um dízimo muito alto para dar para a igreja. Apóstolo e apóstola, meu dízimo é alto, mas eu só vou entregar o dízimo aqui se vocês concordarem que a gente tem que, Deus falou comigo, o Espírito de Deus falou comigo que tem que pintar as paredes de azul. Se pintar de begezinho assim, a senhora está fora da revelação que Deus me deu. E eu vou falar para todas as intercessoras neuróticas da ordem das calanguenta que vão sair falando mal da senhora na cidade, chamando a senhora de rainha de Sabá. Ela é realmente a rainha de Sabá, Deus ungiu ela para isso. Realmente é essa a unção de Deus na vida dela. Ou você inveja e aborta, seca, míngua, ou você honra e celebra, e aí você recebe o dobro do que ela flui e frutifica. Aí lá na tua casa você se tornará uma rainha de Sabá, sábia, edificadora de lar, com os filhos tudo na obra, frutificando e glorificando a Deus. Esse tempo de imaturidade
de empurrar com a barriga, acabou. Porque vocês são especialistas em incubar fé para que a glória desça. E depois de 6 meses, 3 meses, 1 ano, está todo mundo competindo no meio dessa atmosfera de glória. E aí, em vez de servirem em amor uns aos outros, se submetendo à liderança do pai dessa casa, que é o apóstolo Branco, que é a apóstola, sua esposa, entendeu? Aí vocês acabam querendo medir, competir profecia, medir, competir espiritualidade. O fato dele ser o pai da casa não quer dizer que ele não vai errar, não quer dizer que ele não vai ter que pedir perdão, quer dizer que ele vai ter que voltar atrás e corrigir. Deus falou uma coisa, mas eu apliquei com a informação da minha alma e eu vou corrigir. Qual o problema de um líder errar e corrigir? Absolutamente nenhum, zero. Mas o fato é, se você não entende a linguagem e não concorda com a visão, não é mais nobre, mais elegante você dizer, me abençoa, tu indo embora, vou congregar lá, desce o fogo que o diabo sai correndo, porque eu me identifico lá. Do que você ter que inventar uma picuinha, criar uma situação, para ir sair brigado, vendendo a fábula de que você é vítima. E eles são opressores nervosos. Deus tem ciúme dos seus servos, os profetas. Não põe a mão nesse ninho de maribondo. Não põe a mão nesse vespeiro. Se você botar, o Deus que se manifesta, se inclina para Jerusalém com misericórdia e chance de restauração e reavivamento, é o mesmo Deus que vai na frente de Moisés com terror. Experimente a misericórdia, o amor, a graça, a unidade, o vínculo da paz, a perfeição, visando o outro maior do que nós. E assim, dia após dia, de glória em glória, nos tornaremos mais parecidos com o caráter de Jesus. Diga para quem está ao seu lado, Cristo em nós, esperança da glória. Se coloque em pé agora. Vem aqui no altar rapidinho, vamos fechar com uma oração rápida. Prometo que não vou me estender, já é 9h11. Vem cá, vamos fazer aqui uma rodinha aqui, um cafofo gospel. O sovaco da oração, o aconchego da intercessão, juntinhos aqui, um perto do outro. Apóstolo Branco, ministra a palavra. Na sequência a gente entra no coração. Amém. Amém. Amém, queridos. Venham à frente em nome de Jesus. Vamos fazer aqui um círculo. A representatividade da unidade se dá por um círculo. A representatividade da unidade se dá por uma aliança. Deem as mãos. Como nós recebemos essa revelação no monte, Deus dizia, simboliza a unidade, mas não representa de fato e de direito a unidade. Vocês estão entendendo isso ou não? Prestem atenção, olha aqui. Dar a mão simboliza, mas não quer dizer a unidade. A unidade ela não se dá tão somente ao dar a mão a alguém. Você tem que dar o Espírito a esse alguém. Nós conseguimos a unidade no Espírito. Não há outra forma. Aquele que está em Deus é um Espírito para com Ele. 1 Coríntios 6,17. Então nós achamos que isso daqui é o suficiente. Não é. Porque isso externa carnalmente quem nós somos. E carnalmente quem nós somos não interessa a Deus. Deus não recebe nada que é oriundo da carne, nada que é oriundo da alma, mas tudo que é oriundo e sai do nosso espírito. Então termos unidade no espírito não é simplesmente estamos no espírito, mas é estarmos debaixo de uma única visão. Todos exercitando um propósito em comum. Uma mesma linguagem. E a linguagem é aquela de Mateus, que nos foi pedido, manifestem o reino. Ide, pregai que é chegado. Então entenda que eu sempre disse isso,
Todos vocês são apóstolos, enviados, mensageiros. Todos vocês são profetas. Todos vocês são mestres. Todos vocês são pastores. Todos vocês são evangelistas. Quando nós somos membros do corpo de Cristo, quando nós nos tornamos de fato Ele direito, prestem atenção, igreja, em nós flui essas cinco manifestações dadas por 5 ministérios, flui todos os dons. Então nós buscamos a unidade no Espírito. Quem trouxe a vitória sobre só 300 para combater milhares? Foi quem? Foi o braço forte dos gideonitas? Foi Gideão porque foi um grande líder? Ou foi porque Deus escolheu e tornou aqueles em unidade? Então é isso, querido. Nós precisamos sim crescer. Nós precisamos sermos numéricos. Só que isso só virá quando nós formos um no Espírito. Um respeitar o outro em amor, mas nós somos dons dados para o aperfeiçoamento dos santos. Então todos vocês têm a sua importância aqui. Se vocês estão, só que assim a importância de vocês precisa ser posta em prática, porque nós já estamos obesos espiritualmente, ensinando vocês há anos. Vocês precisam frutificar. Vocês precisam realmente se tornarem discípulos. Ah, é lindo, de Cristo, né? Não do Senhor, mas é como nós falamos. Cristo não está aqui encarnado. Ele colocou, se você ler em Coríntios, hoje nós estávamos lendo, tem o quê? Que Deus deu uns para servir, outros para orar, outros para ofertar. Romanos 12, nós estávamos lendo aqui, e para que não... para presidir ou liderar. Estava aqui. Então, são dons dados. Então, nós estamos sim sendo submissos. Então arranque esse espírito do inferno da tua mente, que você não pode servir, que você não deve, que o seu líder é Jesus. Ele não está aqui. Ele depositou, e está escrito na palavra aqui, que nós estávamos lendo. Então existem dons que diferenciam. Por quê? Deus é um, Jesus é outro, e o Espírito Santo é outro, mas são um na unidade, na natureza, nos atributos, no caráter, mas cada um tem a sua função. O Espírito Santo convenceu o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e Jesus, então é uma família, eles trabalham em comum, cada um respeitando aquilo que é inerente a cada um. Amém, queridos? Quer orar alguma coisa? Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, nós repudiamos, nós rejeitamos todo espírito de independência, todo espírito de orfandade, todo espírito de obstinação e todo espírito de rebelião. Mas eu não sou rebelde. Jesus estava lá dizendo assim: hoje convém que eu cure a todos. E tinha uns endemoniados lá, conjecturando entre si. É aquela passagem que depois é descido alguém sobre o telhado, sobre o terraço, é posto ali. Jesus estava tão bem disposto a curar a todos, mas estavam conjecturando. Quando a gente começa a conjecturar, é sinal que nós estamos já começando a condenar. Hoje no Novo Testamento, você não adultera simplesmente porque você está no motel com uma mulher que não é tua. Mas só de você pensar nós já estamos. Então hoje no Novo Testamento é um pouco mais acirrada as coisas, porque o Espírito Santo está aí para que você não consiga mentir, que você não fez, que você não sentiu, que você não pensou, que você não conjecturou, que você não emprestou sua mente, sua memória, seus pensamentos, seus sentimentos para algo ruim. O Espírito Santo, ele está aí. Não é que ele é um dedo duro de Jeová, não. Ele é o próprio Deus que está aí, é o Espírito dele. É para que ele sonde o teu coração. O salmista no Salmo 51:17, ele diz que o verdadeiro sacrifício é um coração contrito, arrependido. Jamais desprezará o Senhor. Então que nós não façamos sacrifícios de tolo. O que Deus espera de mim e de você é que nós tenhamos esta conduta, esta atitude. Então, Senhor, renova, Pai, esta aliança. Traga, Senhor Deus, princípios de hombridade, de lealdade, não de deslealdade, não de infidelidade. Senhor, arranca, traz uma submissão, porque o Senhor conhece o meu coração. Quem anda comigo conhece que nós não somos simplesmente um ditador como um Hitler para estar repreendido esta palavra, Pai.
está repreendida. Nós estamos aqui para conduzir, para liderar no dom que nós recebemos para servir o corpo de Cristo. Senhor, traga a unidade, capacita os que estão aqui na unção de Davi, de matadores de gigante, Pai. Torna eles um, torna eu um contigo, todos nós um em unidade, um debaixo da visão, uma só visão, Pai, uma só linguagem, uma só atitude, uma só fé, um só Senhor, Pai, debaixo daquilo que o Senhor tem, Pai. Que nós sejamos, Pai, uma terra fértil, que nós nos permitamos sermos trabalhados pela Tua palavra, que nós permitamos que o nosso corpo, que a nossa alma, que o nosso espírito estejam curvados diante da Tua espada, de Hebreus 4:12, que toda vez que for necessário limpar, que toda vez que for necessário ferir, que toda vez que for necessário matar, arrancar, que esta espada nos transvesse, ó Pai, nos passe, Pai, que nosso corpo se submeta a esta espada, perdendo, arrancando, matando aquilo que precisa ser retirado, ó Pai, porque ela é apta para separar as juntas das medulas, Pai, a alma do espírito, ó Pai, pelo poder que é em nome de Jesus nós rejeitamos, nós repudiamos, Pai. Todos aqueles que passaram aqui, apóstolos, profetas, pastores, pregadores, convidados, amigos, Pai, obreiros, obreiras, Pai, de todos os departamentos desta igreja, Pai. Todos aqueles, Pai, que não fizeram a lição de casa, que foram desleais, que nos traíram, Pai, mas que também se nós, Pai, os retiramos por falha nossa, que o Senhor também nos perdoe. Se nós fomos negligentes, Pai, como liderança, como líderes, ó Pai, que o Senhor possa nos perdoar, Pai. Que não haja, Pai, em nome de Jesus, nenhuma semente de amargura mais. Que o Espírito Santo permeie cada coração dos que aqui estão e daqueles que estão lá fora, porque a palavra dada nesse momento, raca na bacia, ela não voltará vazia. Que haja uma restauração, uma recomposição, uma unidade, um perdão, um sangue, Pai, que Ele venha nos tirar da injustiça. Se confessares o vosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que toda injustiça que nós estamos passando, Pai, por nossa falha, nós nos arrependemos. Nós somos como os profetas da antiga, Pai, nós interpelamos, intercedemos por nós mesmos e por todos aqueles que não estão entre nós, mas que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem um chamado, que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem algo a desenvolver, Pai. Em nome de Jesus, traga-os, Pai, os valentes na caverna de Adulão para serem tratados, curados, ó Pai, para serem libertos, para serem tratados, para serem reforçados, para serem, Pai, postos novamente na ativa, porque a maior igreja de Botucatu e do mundo é a igreja, Pai, que está fora da igreja, mas eles são soldados feridos, eles são soldados amargurados, Pai, são soldados sem força, são soldados machucados, sim, ó Pai, nos dá, Pai, uma unção capaz de restaurar, de curar, a mesma, não aquela massa de figo, Pai, que aquele soldado, que o exército de Davi pegou e fez com que eles alcançassem os inimigos que tinham levado esposa, filhos, todos os seus bens, Pai. Nós não queremos, Pai, simplesmente essa massa de cura de figo, Pai, como um remédio que cura algo da carne. Que o Senhor cure, Pai, a mente de cada um, traga cativo, Pai, a mente deles ao Senhor. Senhor, nós profetizamos e declaramos que queremos em um ano, no mínimo, Pai, no mínimo, nós não queremos limitar o agir do Teu Espírito, nós queremos 1000 almas, Pai, nós queremos 1000 almas, nós queremos sim evoluir, crescer, nós queremos números, Pai, nós queremos matéria-prima para que o Teu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que eles aqui recebam dons, ativações, restaurações, que eles sejam curados, tratados. Levanta as 12 salas proféticas, ó Pai, para 12 profetas, para 12 mestres, para 12 pastores, para 12 apóstolos, para 12 evangelistas, ó Pai, com dons especiais, digno da especialidade, digno do dom, dos dons, dos talentos especiais, para trazer, Pai, uma igreja em Cristo, uma igreja restaurada, curada, uma igreja, Pai, que vai entender sobre quebras de maldições, sobre nomes que foram dados a santos, sobre situações que perseguem, trazendo divórcio, matando todo mundo de uma mesma forma, como se fossem alvos de maldição. Pai, em nome de Jesus, eu reivindico uma quebra, Pai, universal,
transversal, territorial, de todos que aqui estão debaixo dessa cidade, onde existiu alguém, Pai, que nós os levamos ao batismo, que eles nasceram de novo, da água e do Espírito. Eu digo na voz do Senhor, na autoridade e no poder que é em nome de Jesus, venham, sigam esta voz, sigam este sonho, sigam esta revelação. Levanta os profetas de Botucatu para profetizar sobre aqueles, Pai, que são aquele filho, Pai, que pediu a sua parte da herança e partiu, mas ele não deixou de ser filho daquele pai, pertencente àquela família. Eu reivindico, Pai, todos os nossos filhos espirituais, todos aqueles que o Senhor tem, Pai, um DNA, que eles têm um DNA da palavra da salvação, Pai, no seu espírito, ó Pai. Eu reivindico, Pai, em nome de Jesus, eu reivindico capacidade, capacitação na vida, Pai, dos meus aqui que o Senhor tem dado. A eles eu compartilho, eu imparto as virtudes do teu Espírito, eu imparto a unção apostólica àqueles que o Espírito sabe se deve ou não chegar até eles. Eu imparto, Pai, a unção profética de ensino, Pai, de evangelismo e de pastor, ou seja, que a unção dos 5 ministérios e os dons especiais que porventura exista na minha vida, da minha esposa, nós impartimos, compartilhamos, e da mesma forma eu recebo da vida deles dons, talentos, habilidades especiais que não há em mim, que não há nesse ministério. Eu sugo no plano do Espírito, que cada um agora libere o cordão umbilical no plano do Espírito, e ligados a esta corrente de fogo, a esta aliança de fogo, a este círculo de fogo, que só é possível a unidade no Espírito. Eu recebo habilidades, instrumentos, ferramentas, Pai, olhos que veem aquilo que eu não vejo, ouvidos, Pai, que me façam ouvir aquilo que eu não ouço, coração, Pai, que sinta muitas das vezes aquilo que eu não sinto, Pai. Eu tomo, eu imparto e eu libero sobre a vida deles uma unção dobrada do teu Espírito. Os levanta, Pai, os levanta para eles serem aquilo que o Senhor idealizou e quis que eles fossem. Eu quebro, nós quebramos, anulamos e cancelamos pragas, maldições, palavras lançadas, Pai, sobre a vida deles, pensamentos que eles mesmos acumularam, procurações que eu dei, que nós demos, nós revogamos. Eu preciso, Pai, em nome de Jesus, uma igreja que oferte, uma igreja que dizime, que eles não só vivam daquilo que o Senhor me deu por condição, Pai. Eu não quero mais, eu quero que o teu Espírito os envolva e que eles se comprometam, que eles compartilhem da riqueza. Eles não prosperam mais porque eles não investem, Pai, na prosperidade. Eles não precisam dizimar para serem prósperos, para trazer prosperidade sobre o pastor e a igreja. Eles precisam dizimar, ofertar, para que eles sejam, Pai, prósperos, para que eles rompam, para que eles não vivam de migalhas que caem da mesa do Senhor, mas que eles se assentem à mesa e usufruem do pão e do vinho, Pai, e do azeite, da água do Espírito e do sangue de Jesus. Senhor, quebra toda maldição, todos os planos, projetos que estão emperrados, Pai. Prospera a vida dos teus filhos em todas as áreas. Dá uma unção de rompimento, Pai. E eu vejo a vara, e o Senhor diz, Namasturi Nebraçaia. Ela começou pequenininha, e ela ligou assim, depois ela começou a girar, e ela virou, e começou a virar como se fosse um ponteiro de um relógio. Ela começou assim, ó, menor que isso, foi para lá, esticou, e aí ela começou a virar no sentido horário mesmo. O sentido horário aqui, né? Começou a virar no sentido horário. Senhor, restitui, acelera. Numa noite floresceu e deu fruto. Eu libero essa unção de prosperidade, Pai. Do que o Senhor me deu, eu compartilho com eles. Dá a porção dobrada do teu Espírito, dá a porção dobrada da prosperidade, dos dons, dos talentos, das habilidades. Os ative, os use para a glória e louvor ao nome de Jesus. Aquele que crê, diga, eu recebo. Amém? Você libera da tua vida sobre minha vida, da apóstola. Libere os seus dons, seus talentos, que o que há de virtude em mim, que seja para vocês canalizado. Amém? Deus abençoe, queridos. Apóstolo, dá um abraço aqui. Queridos, peçam a aula de ontem, que vocês vão entender muita coisa que hoje foi dada.
foi tremendo. Como eu disse ontem, era para ele estar servindo o Billy domingo, segunda e terça. Por nada, ele nunca fez isso comigo. Nem resposta deu. Eu liguei e não atendi o telefone. Um dia eu vou saber, porque ele é um homem de Deus. No mínimo Deus falou com ele, não interfira no que eu tenho a fazer. Não traga ele aqui, porque eu preciso concluir tudo. Então, nós não temos... Imagine se eu ceder meu coração. Nossa, o Billy fez isso comigo. Nós que ungimos ele, né? Apóstolo, fazer isso com a gente. Não podemos emprestar o nosso coração. Há um propósito de Deus. Houve um propósito e ele foi finalizado. Então, antes da gente levantar o topete para começar a querer entender, na carne e na alma nós vamos pecar. No espírito eu já estou em paz. Porque quando eu fui de novo, o Senhor falou, não liga e nem manda mais mensagem. Eu já entendi. Deus falou comigo. Ele veio para servir vocês, não a ele. Numa próxima oportunidade ele serve a ele. Vocês entendem? Quando a gente começa a respeitar o que o Espírito quer, nós não geramos contenda, nós não nos tornamos desleais, infiéis e rebeldes para com Deus. Eu não quero que você faça. Quando eu brigo no bom sentido com vocês, é para que vocês se levantem e assumam a posição de vocês. Porque às vezes o corpo de Cristo, que é a palavra de salvação, ela está capenga. Às vezes uma de vocês ou um de vocês é uma perna a outra, e nós estamos sem perna. Estamos sem olhos. Às vezes os ouvidos, a gente não está ouvindo Deus, porque o ouvido está lá na casa. O outro ouvido está lá na casa. Aí estamos aqui sem coração. A gente só está batendo, porque o coração não está vindo na igreja. E a gente não consegue mais amar. Por quê? Que vida tem um corpo sem coração? Somos membros do corpo de Cristo. Os seus dons me faz necessário, como faz para Deus. Cada um de nós somos dons dados para o aperfeiçoamento dos santos. Vamos seguir juntos. É com vocês. Nós temos que nos aguentar. Amém? Temos que nos tolerar. Porque vocês são a minha família, eu sou a família de vocês. Minha família não é meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, minha esposa. Porque, eis aí a tua mãe, tua família, teus irmãos e tua irmã. Eu falou, o quê? Está amarrado. Minha família é quem faz a vontade do meu pai. Não que ele falou dessa forma, mas vai ler lá. Ele falou, não. Minha família é quem faz a vontade do meu pai. Então a minha família são vocês. Desde que vocês estejam fazendo a vontade de Deus, vocês são minha família. Se não estiverem fazendo a vontade de Deus, não são minha família. Amém, queridos? Nós vamos selar com esta oferta. A minha está aqui. E nós domingo estaremos aqui. Sábado temos reunião com os jovens, às 7h30. Nós vamos encerrar. Vamos todos.